primeiro clássico do ano. O Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira, de volta ao Ninho do Urubu, visando a partida deste domingo, que será diante do Vasco pela sexta rodada do Campeonato Carioca e no Maracanã. A principal novidade foi a presença do lateral esquerdo Matias Vinha com o grupo aqui no CT Jorge Alá. Se liga só como... Pedro Henrique Torre e as informações de Vasco e Flamengo. Valeu, pessoal. Nome definido para o árbitro do jogo. Clássico dos Milhões, domingo, 19 horas, Maracanã, Vasco e Flamengo. Quem vai apitar é Wagner do Nascimento Magalhães com Rodrigo Nunes de Sá no VAR. Isso tudo foi decidido na tarde desta sexta-feira aqui na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. A FERJ convidou os clubes Vasco e Flamengo, envolvidos no clássico, para definir em consenso o nome ideal, na verdade os nomes ideais para a arbitragem desse clássico no Maracanã. O entendimento de pelo menos quatro árbitros que estão na prateleira de cima da FERJ. Existia quase que um consenso em nomear tanto o Bruno Arleu quanto o Wagner, e na impossibilidade do Bruno, entendendo a magnitude de um clássico, um peso como esse, a necessidade de árbitros experientes. Eu acho louvável a transparência do processo da FERJ, do Departamento de Arbitragem da FERJ também. Como foi dito, foi um nome escolhido, ambos os nomes, né, escolhidos em consenso, e que também são a opinião da área técnica do Departamento de Arbitragem da FERJ. Se nós entendermos ser assim no Vasco e Flamengo, acho que com certeza serão nos demais clássicos, porque todos eles têm o peso igual, né? Então é isso. Está aí o posicionamento de cada um. Lembrando que houve polêmica nas duas últimas rodadas. Os dois árbitros que apitaram jogos do Vasco contra Bangu e Nova Iguaçu acabaram afastados por conta de erros gritantes. Foram classificados assim pela FERJ, então eles foram afastados. Diante de toda essa polêmica, houve essa solução na sexta-feira à tarde, aqui na sede da Federação. Na antevéspera do clássico, de um clássico dos milhões, Elton, Vasco e Flamengo, a notícia é o acordo entre os times para a escolha do árbitro do jogo. É demais, né? A gente escolheu o nosso professor que vai dar a nossa nota, né? A gente precisa passar de ano e precisa concluir o curso. Vou escolher o professor que vai dar a minha nota. Então é mais ou menos isso que Flamengo e Vasco fizeram, né? O Wagner Magalhães também é um árbitro que já se envolve em polêmicas, e isso é inerente à arbitragem brasileira. Na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, muito criticado por um jogo Santos e Coritiba, marcou um pênalti que ele ficou meio indeciso de marcar, demorou para marcar, depois foi para o árbitro de vídeo e acabou validando um pênalti que para muitos, né, eu acho que na interpretação de muitos não foi pênalti, né, a favor do Coritiba, mas, enfim, seguiu a sua trajetória dentro do Campeonato Brasileiro. A gente ouviu aí, parece até aquelas histórias do futebol da década de 90, né? Que o cara senta, tivemos dois para escolher aqui, porque a gente lembra, né, que o Estatuto do Torcedor, ele há muitos anos exige sorteio dos árbitros, né? Você coloca ali os nomes dentro de um pote e sorteia o árbitro para o jogo. Isso tem sido descumprido há muitos anos já. No futebol brasileiro. Então passou de novo a ser escolha, como era há anos atrás. Eu entendo que os melhores árbitros precisam estar nos melhores jogos, nos jogos grandes. Mas você precisa ter mais de um. E aí faz o sorteio. Qual o melhor, né? Então,
Acho que nesse caso eles estavam entre o Bruno Arley e o Wagner Magalhães, e na impossibilidade de um acabou sendo o outro. O Rodrigo Nunes tem um problema, né, muscular, e por isso vai ficar no VAR. Então é uma escolha de dois times que chegaram num consenso de que talvez esse árbitro prejudique menos, né, o clássico. Vamos ver como vai se desenrolar o jogo, né? Porque eles não podem, na segunda-feira, né, Tseng, reclamar de absolutamente nada. Se acontecer polêmica no jogo, eles escolheram o árbitro. Então não tem desculpa se a arbitragem do futebol brasileiro, que já é muito criticada e tem os seus problemas, errar, o que tem sido muito comum. Não tem muita justificativa para os dirigentes darem na segunda-feira depois desse jogo. Em São Paulo já tivemos histórias até de finais de Campeonato Paulista, 3 árbitros no sorteio já no estádio. Aí o que não foi sorteado para apitar o jogo, os 2 outros iam bandeirar. São histórias e tantas histórias do futebol brasileiro, mas acho que não é assim que resolve. Agora, no campo, quem chega melhor? É o Flamengo, e o Vasco ainda está se achando, né, na temporada. Eu acho que no campo o Flamengo chega melhor, e aí eu acho que tem também essa questão do lastro, né, da trajetória, do time que já joga junto há mais tempo. Os 2 treinadores, né, chegaram, o Ramon Dias até um pouco mais de tempo de trabalho do que o Tite, mas tem essa questão de reformulação de elenco, ainda muitas carências nesse grupo do Vasco. Os jogadores ainda readquirindo a boa forma. É um time dependente do Payet. É um jogador que, quando não atua, e olha que não é titular absoluto, né? Tá tentando garantir essa titularidade agora nessa temporada por conta de uma melhor forma física, de uma adaptação ao futebol brasileiro. Mas o Vasco sente muita falta de um jogador como ele, de um jogador como o Paulinho Paula também, que era o motorzinho dessa equipe. É um time que o sistema defensivo está sendo modificado, porque era um sistema envelhecido, né, com o Maicon já veterano, e sem falar do Medel, que tá jogando de zagueiro, joga de volante, mas também um jogador veterano. Então é uma tentativa de mudar esse sistema defensivo contra o Flamengo, que já se conhece, e o Tite já conseguiu incutir nesses jogadores a forma que ele gosta de jogar, né? Esse jogo posicional, mas de muita movimentação ali do meio para frente. O Flamengo larga na frente, mas tem um adversário que já deu mostras, né, de que a superação, um time de intensidade, um time que luta até o final, também pode vencer jogos grandes. Eu acho que o Vasco tem mais uma oportunidade de mostrar isso no Clássico. A partida marcada para este domingo às 4h da tarde. Eu pergunto a vocês já tinham visto isso? Eu vejo isso, assim, na várzea o pessoal... Não, peraí, Pascoal. Eu tô falando do futebol profissional. Não, na várzea, eu sou da várzea. No bola mistura, como? Na várzea é o seguinte, na várzea você chega para jogar no campo do adversário, já tem um cidadão fardado de juiz. Tem isso? Opa, você nunca jogou na várzea? Então, na várzea você chega, já tem um juiz da casa. Ele mesmo, é maravilhoso. Já tem um juiz da casa. Entendeu como é que é? Aí você bota o cara pra jogar, pra apitar. Se ele estiver apitando mal, estiver favorecendo um time, você tira o cara no meio do jogo. Na várzea funciona assim. É isso, filho. Ou eu tô falando alguma coisa que o senhor não conhece? Tô falando uma coisa... Agora, isso tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda bastante. Agora, a gente tem que entender o seguinte... Tem tanta reclamação da arbitragem no Rio de Janeiro, mas que a Federação Carioca não poderia abrir mão de escalar o árbitro. Isso não é normal, não é factível, porque você está transferindo a responsabilidade para os clubes. E aí os clubes vão escolher ou não o melhor ou o bom. Para o jogo, o bom quem escolhe é a federação. Não tem esse negócio de time escolher. Sabe por quê? No próximo jogo o Flamengo vai falar, esse cara não quero não. E qual é a autoridade da FERJ para dizer que não? É o precedente. Então, o Rubinho, presidente da Federação do Rio de Janeiro, abriu uma situação muito ruim para o futebol. Muito ruim. Ou então ele não acredita nos árbitros da Federação Carioca. Se ele não acredita, ele deixa para os clubes escolherem. É muito ruim isso, é uma opção muito ruim. A arbitragem já é o
o elo mais fraco desse processo todo. E quando abre esse leque ainda, piora. Agora, o árbitro vai fazer o quê? O Flamengo e o Vasco me escolheram para apitar. E ele entra o quê? Super pressionado. E já está pressionado para apitar o jogo. O árbitro, a federação, no caso, é o Wagner do Nascimento Magalhães e o Rodrigo Nunes de Sá no VAR. O Wagner Magalhães é experiente, é rodado, ele acerta, ele erra, ele está apitando agora mais cadenciado, ele não está correndo tão perto do lance, ele está um pouco mais cadenciado para apitar jogo. Apitou o jogo do Fluminense. Isso é elogio que você está fazendo? Isso é elogio que você está fazendo? Não, né? Porque isso é ruim, não é, pro jogo? Não, eu acho que ele está bem. Eu acho que ele está... O Wagner atingiu uma maturidade de encontrar os atalhos dentro do campo, não se apavora com o lance. Ele é o cara mais experiente da arbitragem do Rio de Janeiro. É um elogio. Mas ele entra muito pressionado. Poxa, se ele der um lance... mas tem VAR, né? No clássico tem VAR. Agora tem VAR. Porque no outro não tem, né? Qual é a isonomia disso? O time do Bangu não tem VAR quando joga com o Flamengo. Mas o Vasco tem VAR quando joga com o Flamengo. Qual é a isonomia? Eu não entendo essas coisas. Eu tenho muita dificuldade para entender a escala de árbitro da Federação Carioca, com os times escolhendo, e a falta de VAR em todos os jogos do campeonato. Eu não entendo. E aí, Mauro, o que Acho você que achou abriu da um decisão precedente. e da escolha, né? Abriu um precedente desnecessário, isso ainda vai dar um problema no futuro. Ele começa um veta aqui, veta ali, veta Esse eu não quero aquele lá? Não quero, vai dar problema. Entendi, li lá que eles acharam que, escolhemos o cara certo, foi de consenso, ele é o mais experiente, ok. Mas se ele por acaso errar o lance, o time já vai pedir para ele apitar também. Eu acho que a FERJ tinha que assumir. Tô com o Pascoal nessa, ela que tem que assumir. Gente, vai ser o fulano. Se ela quisesse fazer um agrado, que fizesse ainda por baixo dos panos. Ô, fulano então, aqui. Porque não é raro isso, né? Que eu acho que é o que deve acontecer. Os clubes definirem por baixo dos panos. Exatamente, quem vai não é uma coisa assim, os clubes influenciarem na decisão de quem vai ser o árbitro não é uma novidade. Mas sempre foi indireto, Exatamente, né? nem no Brasil nem no mundo. Assim, não precisava em vários lugares assim, né? os caras falam, não, eu não quero esse cara, olha, isso aqui você não, porque... Não, aqui mesmo tinha muita coisa do veto, vetou esse, vetou aquele e tudo mais. Não, agora a Federação Carioca está vetando. Ela mesma afasta o árbitro. Ela está afastando os caras que erram, né? Nos dois últimos que apitou do jogo do Vasco. O Nova Iguaçu e Vasco foi afastado, né? Sim. Por conta das duas entradas Os últimos jogos do Vasco os dois tiveram últimos jogos seus árbitros afastados. Mas assim, eu concordo muito com o Pascoal em relação ao precedente. O problema é o precedente que você abre porque a partir do momento que você faz isso num jogo, você vai ter que fazer sempre. E se você não fizer sempre, você vai acabar gerando uma insatisfação. O Botafogo e Fluminense, quando forem jogar, vão falar, não, queremos aqui sentar e definir o árbitro. Tudo bem, você pode até dizer que é uma maneira mas eu não acho que é positivo. Você pode ter motivos extras para definir qual vai ser o árbitro X, qual vai ser o árbitro Y. Então, assim, o precedente, ele é muito ruim. Para o jogo em si, sinceramente, eu não acho que ele vai... Até nisso eu discordo do Pascoal, porque eu não acho que ele vai entrar mais pressionado. Pelo contrário, acho que ele entra de alguma maneira... Grande. Fala, pera lá. E talvez mais preocupado de não desagradar ninguém, porque, afinal de contas, os dois o escolheram para estar lá. Mas o precedente é uma coisa negativa, de fato. Vamos ouvir o Spindel para a gente continuar essa conversa, porque ele foi um dos representantes do lado do Flamengo hoje na FERJ e participou dessa escolha diretamente. Vamos ouvir o dirigente. Eu acho louvável a transparência do processo da FERJ, do Departamento de Arbitragem da FERJ também. Como foi dito, foi um nome escolhido, ambos os nomes, né, escolhidos em consenso, e que também são a opinião da área técnica do Departamento de Arbitragem da FERJ, que foi, obviamente, ouvido também. A posição do departamento é importante no nosso consenso, na nossa decisão, que, como disse o Clauber, foi prévia. E a gente também pediu para que se dê tranquilidade ao árbitro, que é um árbitro muito experiente, que, enfim, está acostumado a lidar com as pressões e com um clássico desse tamanho.
Me parece que a escolha foi muito baseada nesse critério, né? O Pascoal fala em pressão e eu acho que qualquer árbitro entraria pressionado depois dos 2 últimos jogos do Vasco e depois dos 2 últimos afastados. O Jean fala no prestígio da escolha. Posso colocar assim, Jean? Acho que sim. É isso, né? O árbitro, de alguma maneira, ele foi prestigiado pelos 2 clubes. É isso. E aí se fala em experiência. Essa experiência pode ajudar? Coloca a tela pra gente da arbitragem completa para ouvir o Mauro. Ele é experiente, né? Não à toa ele foi o escolhido. Talvez seja até o mais lá, ó. Isso aí... o Wagner do Nascimento, Regazzoni, Gustavo Mota Correia, o Graziani, que também é experiente, e o VAR com o Rodrigo Nunes de Sá. Então, são apitadores, com respeito, não é nenhum demérito aqui, mas são apitadores que estão acostumados com a pressão de um clássico. Não, com certeza. Essa história de talvez ele querer agradar os dois é que não me agrada. Acho que ele tem que entrar lá e eu vou fazer o jogo dele. Os caras me escolheu, agora eu vou dar um pênalti contra ele. Não pode ter isso, entendeu? Não ficar preocupado aí. Não vai ser empate, mano. Isso tem que ser algo válido para todos os jogos. Quer dizer, qualquer árbitro, teoricamente, entra em qualquer jogo querendo não desagradar ninguém. Claro. No sentido de não errar a favor de ninguém. A única coisa, e aí eu vejo um problema maior até nisso, em relação à isonomia que o Pascoal falou, do que no VAR. Eu sei que tem muita gente que acha que o VAR ou tem em todos ou não tem em todos. E concordo que é o ideal. Porém, eu acho que o VAR, teoricamente, não é que ele é um benefício para um time X ou um benefício para o time Y. O VAR, ele serve para diminuir o número de erros. Quanto maior o número de erros que você conseguir diminuir no campeonato, seja ele num jogo, em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, melhor. Claro. Porque então, quanto mais você conseguir usar, melhor. Se você só consegue usar nos clássicos, eu acho melhor que se use apenas nos clássicos do que não usar em lugar nenhum. Porque eu não acho que é uma vantagem para Flamengo e Vasco. O VAR tá lá para tirar os erros da partida. Eu acho que com a qualidade, desculpa te interromper, mas com a qualidade de arbitragem que a gente tem no Brasil hoje, como ela é questionada, eu acho que o VAR acaba minimizando muita coisa. Agora, no Sul também é assim, né? Mas não é que ele está beneficiando um time em detrimento do outro. Claro. Ele está tirando erros de um jogo de futebol. E quanto mais erro você puder tirar, beleza. Agora, a escolha de árbitro, de repente, Nova Iguaçu e a Portuguesa podem dizer... escolher. Por que eu não posso escolher? Jean, só porque eles são grandões, eles escolhem e eu não escolho? O Vasco, nos 2 últimos jogos, teve prejuízo. Se um jogador do Nova Iguaçu vai expulso, não sei que pode... O futebol não é linear, como a vida também não é linear. Sim. Né? Você tem as variações. Mas com um jogador a menos, a coisa poderia não ser do jeito que foi. Sim. Não, perfeito, Pascoal. A única questão é... Aí sabe o que acontece? Não tem o VAR. Quem que pagou? O marmitão, o apitador. Por quê? No lance da solada aquele lance da solada O Medel é o pênalti, a solada é do jogador do Vasco, né? Que você tá falando. Esqueci quem foi. No Rossi. A solada no Rossi e depois a outra falta no canto, aqui bem no cantinho, no segundo tempo, aqui bem... A entrada que o Rossi tomou, a entrada dupla que ele tomou. Ali, gente, não dá pra você ficar pensando, vou pensar se eu vou dar o cartão. Dá o cartão e resolve o problema. Mas eu tô com o Jean nessa, assim. O ideal é que tenha. Aí no jogo do Vasco, 0 de jogo, tira o cartão vermelho pro Jair. Não, é melhor ter em todos. Não se discute. Não é melhor ter em todos, mas não podendo ter em todos, eu também estou a favor que tenha no máximo possível de jogos, no caso, eu não sei, eu tô com o Pascoal ainda. Agora, o que eu não entendo é por que não tem em todos. Porque... O custo. A alegação é o custo. O custo e talvez os locais também que vão jogar, né? Não sei se no estádio... Em Belém. Que o Belém... Não, o Fluminense ontem jogou... No Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa. Lá dá para colocar direitinho e tal? Ou quando pensaram em clássicos é porque estão pensando só, em Engenhão... O tipo de estádio que vai ser. Eu acho assim, que até pelo quanto a Ferg morde em todos os lugares que ela pode morder um dinheirinho e tal... Acho que é aquela história, né? É querer economizar o máximo possível. Então, assim, você... vai ser um pouquinho pior o campeonato? Vai, mas vamos economizar uma grana aqui. Então, e depois dão os prêmios... Assim, né? Eu quero falar de bola, hein? Fecha aí. O árbitro sacrifica o jogo, na minha opinião. A expulsão do Jair com 0 de jogo sacrificou o jogo. E, na minha opinião, lance de cartão amarelo. Tem um lance de cartão amarelo que o árbitro foi afastado. Porque tem um lance semelhante do jogador do Bangu no jogador do Vasco, que ele dá cartão amarelo. E ele passa o árbitro naquela partida, em Brasília, passa o jogo todo agoniado porque ele queria expulsar alguém do Bangu.
Porque ele fez uma grande lambança com 0 de jogo. Então, fica aí afastado. Sabe o que vai acontecer? Vai apitar a Série A2, né? A segunda divisão do Carioca. Vai atrapalhar jogo na Série A2. Atrapalhar jogo na Série 2 é maravilhoso. Isso é o pra trás-mente. Eu quero pra frente-mente, Pascoal. Agora vai. Favoritismo desse jogo. A gente está vendo, o Pascoal tem falado muito aqui do elenco do Flamengo, acho que não se discute a qualidade do elenco do Flamengo. O Vasco está melhorando, mas ainda precisa de muita coisa. Eu vou começar com o Mauro Naves, que o Pascoal deu uma respirada funda ali, Mauro. Você já respondeu. É isso mesmo. O Flamengo está num patamar que o Vasco quer chegar, mas não chegou ainda. E tem que contratar gente. O Flamengo nem precisava de tantas contratações, mas contratou para melhorar um time que já era ótimo. A chegada do De La Cruz foi sensacional. E outros que vão chegar ainda, que estão chegando, as opções que tem. A gente falava opções que tem o São Paulo, que não tinha o ano passado. Imagina o nível de opções que tem, o leque de opções que tem o Tite. Então a pressão por uma vitória ela é maior para o Flamengo? É, claro, porque nesse caso a diferença ela é muito grande. Eu estava até olhando aqui, apesar do Josh Wander ter dito no dia 18 de março de 2022 a frase que aquele seria o último domingo com desvantagem no orçamento do Flamengo. Ele falou isso em março de 2022. A vantagem do Flamengo é enorme, é monstruosa em relação ao Vasco. Então, é claro que, por um lado, né, a gente estava... Para quem a vitória vale mais, é claro que uma vitória eventual do Vasco tem um peso e um valor absurdo, porque você está derrotando um adversário muito melhor que você, com um potencial muito maior do que o seu. A por vitória vale mais para o Vasco, a derrota pesa mais para o Flamengo, é isso? É desagradável para o Flamengo nesse sentido, esse contexto. O contexto agradável para o Flamengo ele tem chances infinitamente maiores de vencer o jogo do que o Vasco. Acho que esse é o contexto positivo ao Flamengo. Do ponto de vista da pressão ou do valor dos resultados, é claro que aí o contexto ele é positivo para o Vasco, porque de fato uma vitória vale muito mais para o Vasco e uma derrota pesa mais para o Flamengo. E quem é que vai jogar nesse jogo, Pascoal? Quem? É o Flamengo com o Vasco. Mas vai jogar... Mas a escalação do... Lá esse jogo... joga o malvadíssimo. Esse jogo entra o malvadíssimo. O Gabriel e o BH não botaram nenhuma duvidazinha ali, não? A dupla titular do jogo osso, no jogo osso, quem joga é Pedro e Tipolino. Cebolinha e Pedro, perfeito? Ali tá legal. Você tem certeza disso? Aí, atrás, na minha opinião, Varela. Para subir o Ayrton Lucas pelo outro lado. Você sobe o Ayrton Lucas do lado de cá. Mas o Ayrton Lucas não vai subir. O Ayrton Lucas vai subir, não, ele vai entrar, né? O Ayrton Lucas está jogando de maneira inteligente. Se você pegar o mapa de calor do Ayrton Lucas com o Tite, ele já está jogando por dentro. Porque ele sabe que o Tite não quer ir na linha de fundo, então ele vem por dentro. Ele está tentando melhorar. Mas quando o Vinha estiver bom, eu acho difícil o Vinha não jogar, confesso para vocês. Né? No meio-campo. A dupla de zaga vai jogar a dupla titular. Não tem... Fabrício e Léo. No meio-campo, Eric e Gerson, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Tá bom, vamos ver, né? Então, Bruno Henrique e Gabriel viraram opção. O placar desse jogo, só pra gente dar um pulinho lá em BH, porque tem mais clássico ainda. 2-0 Flamengo. 2-0? Eu acompanho o relator também. 2-0? Todo mundo? Eu vou acompanhar vocês só pra não ficar diferente, então. Pronto. Pois é, galera. O Palmeiras está tentando a contratação do Lázaro. Lembra do Lázaro? Que se destacou na categoria de base do Flamengo. Foi bem, inclusive, no time profissional. Muita gente esperava mais dele. Eu mesmo esperava mais dele. Mas eu acho que hoje, para jogar no Flamengo, um cria da categoria de base para jogar no Flamengo, tem que comer a bola. São poucos que conseguem. Por exemplo, o Vitor Hugo está tentando, o Matheus Gonçalves está tentando, o Matheus França tentou e foi vendido ao Crystal Palace antes de conseguir. O Lázaro até tentou também, mas não teve muitas oportunidades, foi vendido ao Almeria. Lá no futebol espanhol está se destacando. Inclusive o Palmeiras agora tenta a contratação desse jogador por empréstimo. As conversas estão em andamento. Notícia publicada primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos aqui no canal Vinei Casagrande. De fato, o Lázaro pode retornar ao futebol brasileiro para jogar no Palmeiras. Na minha opinião, muita gente pode não concordar, mas eu acho que todo mundo vai concordar. Hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. Seja brigando por título, seja no quesito finanças, organização financeira. No futebol carioca tem o Fluminense, beleza, que é atual campeão da Libertadores,
mas ainda coloco o Palmeiras ali como um rival acima do Flamengo no futebol brasileiro. Galera, agora vamos falar aí sobre o lucro do Flamengo, para aqueles que falam assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo. O GE soltou uma matéria dizendo: a Ferj divulgou nesta sexta o borderô de Sampaio Correia e Flamengo no Mangueirão pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Este foi o último da sequência de 4 jogos do Fla pelo norte e nordeste do país. O clube retornou ao Rio de Janeiro invicto e com um lucro de R$3.100.000 pelas partidas itinerantes do estadual. O Flamengo ganhou cotas fixas por partida, mas com valores diferentes entre o time titular e a equipe de garotos, enquanto o grupo principal estava na pré-temporada nos Estados Unidos. Nas vitórias por 4-0 sobre o Audax em Manaus e por 2-0 em cima de Sampaio Correia em Belém, o clube recebeu R$1.300.000 por partida. Já nos empates em 1-1 com Nova Iguaçu e João Pessoa e 0-0 com a Portuguesa em Natal, a cota foi de R$250.000 por cada jogo. Então, cota do Flamengo, R$1.300.000 na Arena Amazônia, R$250.000 no Almeidão, R$250.000 na Arena das Dunas e R$1.300.000 no Mangueirão. Todos os 4 jogos tiveram casa cheia e rendas altas de bilheteria, mas nem todos cobriram as despesas operacionais, sem contar o pagamento das cotas, que geralmente é feito antes. Nesses casos, normalmente os clubes também têm os custos de logística, viagem, hospedagem, bancados por quem compra cada partida. Isso aí, quem compra é um grupo de empresários, obviamente. E vale ressaltar que o Flamengo ainda fará mais um jogo fora do Rio de Janeiro nesse Carioca. Dia 15 de fevereiro, o time vai enfrentar o Bangu na Arena Batistão, em Aracaju. Alô, galera de Aracaju, pela 8ª rodada do Carioca. Mandante da partida, o Bangu foi quem vendeu o mando de campo, mas o rubro-negro também terá direito a uma cota. Tá aí. E o próximo jogo do Flamengo no Carioca é nesse domingo contra o Vasco. Vasco e Flamengo, 7 horas da noite, com transmissão exclusiva em TV aberta para os seguintes lugares. Pega aí, ó, papel e caneta na mão. Na transmissão da TV, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. O SBT vai transmitir esse jogo para esses seguintes lugares. Já no site será para o Brasil todo. E eu, Vene Casagrande, estarei nos comentários da transmissão. Pois é, será a minha primeira transmissão em TV. Conto com a colaboração de todos vocês, a audiência de todos vocês. Muita energia positiva. Espero que seja uma transmissão magnífica, tal como é o clássico Vasco e Flamengo. E para esse jogo, quem vai apitar vai ser Wagner do Nascimento Magalhães, tá? E uma curiosidade, pois é, Flamengo e Vasco e Ferj se reuniram para decidir o árbitro da partida. Gente, na boa, o Campeonato Carioca é uma várzea. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu não concordo, tá bom? Não concordo mesmo. A Ferj convidar os 2 clubes a irem à federação lá para decidir em consenso quem vai ser o árbitro, gente, beleza. Mas o futebol carioca tem sido uma várzea há muito tempo, inclusive questão de VAR, já dei minha opinião, ou tem VAR em todos os jogos ou não tem nenhum, não vale, não acho justo, não é como que vai ter isonomia no campeonato tendo um VAR em um jogo, no outro não? Sou totalmente contra isso, tá? E para esse domingo, o Maracanã volta a receber um jogo e eu apurei vários detalhes sobre o gramado do Maracanã. O último jogo oficial foi Fluminense e Grêmio, no dia 5 de dezembro. No dia 9 de dezembro teve início de montagem de palco para shows no Maracanã. No dia 24 de dezembro, fim da desmontagem dos palcos. Foram 15 dias entre montagem e desmontagem total do palco. 15 dias com calor intenso, sem irrigação e pisoteio na montagem e desmontagem com danos significativos, principalmente nos pontos com as torres de som e palcos dos 2 eventos. 5 dias para preparar para o Jogo das Estrelas, que foi no dia 27 de dezembro. Dia 28 de dezembro foi liberado o campo para o início da revitalização. O tempo estimado para a recuperação total por volta de 40 a 45 dias após total liberação do gramado. Durante o período de permanência do palco montado, a região da norte, setor norte, mais danificada, não teve manutenção como o restante do campo, que só recebeu a cobertura no dia do evento, sem corte, sem abudação, sem irrigação. No momento, hoje,
dia 2 de fevereiro, 95% do campo de jogo se encontra com densidade foliar dentro do ideal, os parâmetros de jogabilidade. Dito isso, a empresa responsável está fazendo um esforço absurdo para deixar o gramado do Maracanã prontinho, no melhor estado, para Vasco e Flamengo jogarem um bonito futebol. Eu acho que o Flamengo chega como amplo favorito para esse duelo. Vou ser bem sincero, não por ser torcedor do Flamengo, fazendo uma análise bem simples aqui, bem franca. O Flamengo é um time pronto, teve muita dificuldade em 2023 por conta da bagunça internamente, mas o time do Flamengo está pronto. Já o Vasco passa por uma reformulação e, além disso, não terá o meia Paulinho, que é um baita desfalque. O Botafogo e o Flamengo divulgaram o acerto pelo zagueiro Pablo. Recapitulando aqui, o zagueiro não poderá jogar no Carioca pelo Botafogo, porque já jogou uma partida pelo Flamengo, isso é uma regra da federação. Se o Pablo jogar contra o Flamengo, o Botafogo tem que pagar R$1 milhão com pagamento à vista até 24 horas após o término do duelo. Empréstimo de graça, o Botafogo não pagou compensação financeira. Durante o empréstimo, o Botafogo pagará 68% do salário do defensor, contando encargos, e o Flamengo vai assumir o restante. Se o Flamengo receber uma proposta para vender o Pablo durante o empréstimo ao Botafogo e vender, o Botafogo terá direito a 5% do valor da operação, a famosa taxa de vitrine, beleza? Thiago Maia ainda pode ir para o Internacional? Até pode, mas hoje a situação está estagnada. Eu diria que a negociação está parada, não tem grandes novidades. Inclusive hoje soltei uma informação que envolve até o Internacional. Por quê? O Internacional já está vendo um plano B aí para essa posição. Já vou falar já que jogador é esse. Postei aqui no meu Twitter. Um dos auxiliares de Eduardo Cudê no Internacional, Lúcio Gonçalves, entrou em contato com Matheus Rossetto para sondá-lo e saber se o meia tem interesse em voltar ao futebol brasileiro para poder indicá-lo a Cudê, pois a negociação com o Thiago Maia do Flamengo não avançou. Rossetto disse que está negociando com o clube holandês. Hoje, auxiliar Lúcio Gonçalves, auxiliar do Eduardo Cudê, jogou junto com o Matheus Rossetto no Atlético Paranaense, tá? E o Matheus Rossetto estava na MLS, mas não renovou o contrato dele com a Atalanta, acho que é isso, o Atlanta, enfim. E aí ele não renovou o contrato dele, está livre no mercado. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz. Tem novidade, Venê? A única novidade é que uma pessoa do Red Bull Bragantino simplesmente me mandou mensagem hoje para falar: falei com um jogador aqui, disse que o Ortiz quer ir de todo jeito para o Flamengo, a cabeça dele está no Flamengo e não aqui mais, mas por parte do clube sem nenhuma novidade. O que ele quis dizer aqui? Léo Ortiz continua pensando no Flamengo,